Amém? A paz do Senhor Jesus a todos novamente, amém? Todos os presentes, aos que nos assistem à distância, também aí pelo YouTube. Deus abençoe a vida de todos nós. Amém. A gente ouviu um louvor aqui e por causa de direitos autorais a gente não pode colocar ele no YouTube. Mas eu recomendo que os irmãos que estejam em casa nos ouvindo, a gente acabou de ouvir aqui o louvor Desejo do Meu Coração, do Toque no Altar. Quem puder ouvir para refletir depois esse louvor em casa, esteja à vontade. Bom, o início aqui da palavra de hoje, eu vou pedir para colocar, por favor, o nosso texto base sobre o tema alinhamento de desígnios. Nós temos que estar alinhados aos desígnios de Deus. Então, o texto base para a nossa palavra de hoje, da manhã de hoje de domingo, é o Salmo 37, versículo 4 e 5. Vou esperar ele colocar ali. Vamos lá. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre isso, né? O alinhamento dos desejos do nosso coração aos desejos do coração de Deus. Eu começo aqui dizendo que a definição de alinhamento não é forçar a Deus a fazer o que nós queremos, mas ajustar a nossa rota para seguir a rota de Deus. Existe uma ordem, uma organização nas coisas, né? Na vida cristã, o alinhamento ele gera ordem e isso produz paz. A gente colocar os desejos de Deus à frente dos nossos desejos e colocar a presença de Deus à frente dos nossos interesses, estar na presença de Deus, isso é uma coisa que ela é ordenada. E essa ordem, ela produz paz para o nosso coração. Assim como nas nossas vidas, as coisas só funcionam, só dão certo se estiver tudo organizado na sua devida ordem. Porque eu, por exemplo, quando eu preciso estudar, eu achava que só eu era assim, né? É uma coisa meio esquisita minha. Eu começo a estudar alguma coisa, estudos comuns de acadêmico, né? Ou outra coisa. Eu primeiro quero arrumar a sala, o lugar que eu tô, para depois eu começar a estudar. Aí eu penso assim, será que eu tenho toque? Aí depois eu pesquisei sobre esse assunto e eu vi que não é isso não, é normal. Você não consegue... O que acontece? Na bagunça você não consegue andar para frente. Você não consegue evoluir, você não consegue estudar, você não consegue progredir, avançar em meio à desordem, à bagunça. Então, se a gente está colocando os nossos interesses à frente, do interesse de Deus, a gente está fazendo essa mesma bagunça na nossa vida e por isso que as coisas não vão para frente. Porque se a gente alinhar os nossos desejos aos desejos de Deus, os objetivos de Deus, a gente vai prosperar com certeza. Tudo vai prosperar na vida. O problema do desalinhamento, né? Quando os nossos desejos correm para um lado e os planos de Deus para outro, surge a frustração e a ansiedade. Frustração porque não dá certo e ansiedade porque a gente sabe que não vai dar certo, né? Então a gente já fica angustiado desde o início, né? Tem um versículo que eu acho que é o versículo primeiro desse, se eu não estou enganado, puxando aqui de memória, desse Salmo 37. Deixa eu ver se é isso. Isso aqui. Não te indignes ou não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, o convite de Davi nesse salmo é a gente sair ele convida a gente a sair dessa indignação com o mundo, até porque o mundo, né, digamos assim, o mundo, quando eu falo, são as pessoas, né, e as pessoas desse mundo são aquelas que não servem a Deus. Por isso que Jesus falou, vós não sois deste mundo. Então o mundo, a gente não é do mundo. O mundo tem desejos que não podem ser compatíveis com os nossos desejos. Se os nossos desejos são compatíveis com o que deseja o mundo, a gente tem que rever o nosso conceito, porque a gente está errado.
né? Não condiz. Então, por que que eu vou me indignar? Por que que eu vou me indignar? Não precisava colocar de novo. Por que que eu vou me indignar com o desejo dos outros se eu nada tenho com o desejo dos outros? Muito menos com o desejo do mundo. Se eu já não tenho nada com o desejo do outro, porque é uma questão de interna da outra pessoa, mesmo sendo da igreja, quanto mais a pessoa do mundo, que eu não tenho nada com ela, né? Nesse sentido, tá? De desejo, né? Não desvalorizando ninguém, estou falando aqui só de desejos íntimos, né, de cada um. Bom, prosseguindo aqui, como funciona esse alinhamento com Deus? Os primeiros elementos do versículo 4 é agrada-te do Senhor. Ou seja, a gente tem que se agradar pela presença de Deus. Por exemplo, nesse momento que nós estamos aqui, o desejo firme do meu coração é que seja um momento memorável para o resto das nossas vidas, que a gente sempre lembra aquele dia lá que a gente estava agradável aquele dia. Eu gostei de ouvir aquela palavra, assim como a gente se agrada de ouvir as palavras quando o pastor Henrique traz. Ter prazer nesse momento, que esse momento traga um conforto para os nossos corações. É um momento onde a gente também, Deus na sua eterna sabedoria, ele sabia que a gente precisava de estar em grupo, estar em conjunto, para a gente não ficar na solidão. Então, que esse seja mais um dia de um momento agradável para nós, porque é isso que Deus deseja, que nós nos agrademos da presença dele, entendeu? Então, a gente pode ir para o versículo 20, o Salmo 27, desculpa, Salmo 27, versículo 4, para fundamentar isso que eu acabei de falar agora. Salmos 27, versículo 4. Eu vou ler o meu aqui, se tiver em versões diferentes, o sentido é o mesmo. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Salmos 27, versículo 4. O que acontece? Isso aqui fundamenta, biblicamente, exatamente o que eu falei, que é ter o prazer. Uma coisa pedir ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor, que nós possamos nesse dia estar contemplando a formosura de Deus na presença dele, porque ele se faz presente, a gente sabe disso, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ele se faz presente. Então a gente pode desde já contemplar a formosura de Deus, qual é a beleza de Deus? A beleza de Deus, a grandeza de Deus é visível em todas as coisas, né? Mas principalmente no amor de Deus. Se Deus preparou uma palavra para que nós possamos trazer, depois de mais de 1000 anos, ali através desses salmos, para os irmãos, a gente já pode sentir um conforto que Deus preparou todas as coisas para nos fazer sentir bem. Entendeu? Então, o que me chamou, uma palavra que me chamou a atenção nesse versículo foi o finalzinho dele, e inquirir no seu templo. Eu fiquei pensando assim, o que é inquirir, né? O que é inquirir? Eu fui pesquisar, né? Inquirir é buscar diligentemente. Não fazer de qualquer maneira. Inquirir no seu templo. Não buscar de maneira assim, como quem não está prestando atenção, como quem não está ligando muito. Mas inquirir é buscar diligentemente. Pela presença de Deus, pela formosura dele, contemplar no templo, né? O alinhamento verdadeiro com Deus, de desígnio, exige o desapego das coisas temporárias e das paixões desse mundo que competem com o lugar de Deus em nosso coração. Se a gente tem o coração fincado em coisas desse mundo, a gente tem que, mais uma vez, como eu disse, rever os nossos conceitos, que a gente não está no mesmo compasso com o que Deus tem para a nossa vida. Ou a gente está se adiantando muito, ou a gente está se atrasando muito. É igual uma música. Se você cantar uma música, começou já a tocar o trecho da música, do canto, você perde o compasso, você começa depois, vai ficar esquisito, vai ficar bagunçado. E se você entra cantando antes da música começar, e você continua naquela mesma pegada como se a música já tivesse começado, e depois ela começa, vai ficar descompassado também, vai ficar desorganizado, né? Então, se a gente... mais uma forma de bagunçar as coisas, é amar as coisas desse mundo antes de
de entregar o coração, esse lugar, né, que pertence a Deus no nosso coração. O versículo bíblico, primeiro livro de João, capítulo número 2, primeiro livro de João, capítulo número 2, do 15 ao 17. Tudo que eu estou falando aqui, eu aprendi uma coisa em outras áreas da minha vida, que eu venho estudando, né? Que tudo que a gente fala, a gente tem que fundamentar. Se você afirma alguma coisa para alguém, e tão séria como são as coisas de Deus, você tem obrigatoriamente que fundamentar o que você está falando. É uma responsabilidade, está no púlpito assim falando, né? Então, justificando o que eu acabei de falar, vou começar a leitura, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é interessante que artigo definido, né? Aquele que faz a vontade de Deus, a pessoa permanece para sempre. Ela tem a promessa de vida eterna. Mas também, aquilo que nós fazemos também, segundo os desígnios de Deus, também permanece para sempre. Os nossos atos perante a Deus. Eu queria falar uma coisa também que eu gostaria de esclarecer também. Esse agrada-te, voltando ao início, né? Esse agrada-te do Senhor, e ele cumprirá, né? Volta no versículo lá, Júnior, por favor. Salmo 27, versículo 4. Só para ficar exposto direitinho a letra literal do texto. Salmos 27, versículo 4. Eu não falar nada de mim, né? Já que a gente orou para só Deus falar, né? Acho que não era esse não, é 37, desculpa. Salmo 37, 4. Isso. 4. Isso. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Eu fiquei pensando, quando eu li esse trecho, há muitos anos, né? Desde que eu li a primeira vez, eu fiquei pensando, a gente tem que se agradar para Deus realizar? A gente não tem que agradar a Deus, não? Para Ele realizar o que deseja no nosso coração? Eu me peguei pensando, né? Sim, é claro que a gente tem que agradar a Deus, e não por interesse, né? E Ele vai realizar o que deseja no nosso coração. Só que esse versículo fala uma outra coisa, que nós temos que ter, nos deleitar no Senhor. Ou seja, Deus tem que enxergar em nós que nós estamos no mesmo compasso que Ele. Deus tem que enxergar em nós que nós temos o nosso desejo está alinhado com o desejo de Deus. Nós temos os mesmos desígnios que Deus. Então, isso é o porquê de Deus conceder o que deseja o nosso coração dentro desse contexto. Que é nós estamos alinhados com nossos desejos alinhados com os desejos de Deus. Tá? Prosseguindo, né? Encontrar prazer no Senhor, ele fortalece o nosso emocional e nos fortalece espiritualmente e se torna um escudo contra o desânimo. Quando a gente está... Tem até um salmo que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Essa alegria, como eu disse, de estarmos reunidos na presença de Deus, aqui todos nós, poder ver os irmãos, até porque cada um de nós é templo do Espírito Santo, e como cada um de nós é morada do Espírito Santo, quando nós encontramos uns aos outros que são esse templo, a gente encontra basicamente com Deus. Até mesmo porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando a gente encontra os servos de Deus, é uma maneira de encontrarmos o próprio Deus que está dentro de cada um de nós, na forma do Espírito Santo. E essa alegria também ela vem do Senhor. Aí já é uma parte que é inexplicável para o homem. Neemias capítulo 8, Júnior, versículo 10. Neemias 8, 10.
isso aqui já é uma coisa que eu diria que é um milagre, né? Uma coisa que vem de Deus e aí não dá para estar explicando muito, né? Esse texto, esse Neemias 8:10, eu acho que eu devo ter. Deixa eu ver que se é o final. Ah, é o final do versículo, desculpa. Eu vou me ater só ao finalzinho. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ou seja, a gente se alegrar em Deus também traz força para nós. Perante os desânimos da vida, as dificuldades que nós passamos, estar na presença de Deus nos traz alegria e essa alegria nos traz força também. Agora, sobre a parte de Deus satisfazer o desejo do nosso coração. A substituição das vontades. Quando nós nos agradamos em Deus, o Espírito Santo inicia um processo de transformação interior, substituindo os nossos desejos naturais pelos desígnios de Deus. Ou seja, quando a gente se agrada de Deus, acontece automaticamente uma adequação, uma substituição de desejos. Aqueles desejos que em nós eram puramente carnais, eles passam a ser desejos de coisas do alto, coisas espirituais. Então, quando a gente se alinha dessa maneira com Deus, não existe outra opção senão prosperar. Não existe outro resultado senão a prosperidade. Porque tudo que Deus faz é próspero. A gente pode ter certeza absoluta que quando nós estamos alinhados com o desejo de Deus, vai se cumprir tudo aquilo que o nosso coração em Deus deseja, porque Deus realiza tudo aquilo que Ele quer e não há quem impeça. E Ezequiel 36:26, não precisa colocar, Júnior? E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos dareis um coração de carne. Ezequiel 36:26. Ou seja, quando a gente se coloca a buscar a presença de Deus e adorar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados e se voltar para Deus, Deus troca aquele coração de pedra que está totalmente arraigado nas coisas do mundo, desejos que não são os mesmos desejos de Deus, normalmente são desejos egoístas nossos, que causam inclusive até ansiedade e frustração, como eu falei no início. O que nós precisamos ter são desejos que glorificam. O alinhamento atinge a sua plenitude quando estamos em comunhão tão íntima com Cristo que as suas palavras moldam naturalmente as nossas petições. A gente está tão em Cristo que os nossos desejos passam a ser os desejos de Jesus. Porque, como o apóstolo Paulo falou, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se nós estivermos no mesmo compasso que Jesus, a gente vai desejar as mesmas coisas que Ele, a gente vai pedir aquelas coisas que agradam ao coração de Deus, e Deus vai cumprir e vai realizar, não dando lugar assim à frustração e à ansiedade. João 15, versículo 7. Em João 15, versículo 7, está escrito: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso aqui é lógico. Se a gente estiver alinhado com Deus, a gente vai pedir coisas que são de Deus, são do agrado de Deus, e vos será feito. Nos será feito pela parte de Deus. O desalinhamento com os desejos de Deus é que nos impede de receber quando a gente está focado apenas em prazeres passageiros e egoístas. Em Tiago 4:3 está escrito, não precisa colocar também se não puder: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Repetindo, pedis e não recebeis, porque pedis mal. O que é pedir mal? Pedir mal é quando o nosso pedido não está alinhado com os desígnios de Deus, com aquilo que Deus deseja, para o gastardes em vossos deleites. Se não for uma coisa que não glorifica a Deus, é melhor nem pedir. Porque, primeiro que a pessoa não vai alcançar, né? E mesmo se alcançasse, seria uma coisa muito, muito ruim, né? Obter algo obter algo da parte de Deus
e não devolver a Ele em glorificação aquilo que temos recebido, né? Assim como a gente agradece por tudo que já recebeu, né? Também devemos agradar a Deus com os nossos bens. Isso é bíblico também. Agora eu não vou saber de cabeça o versículo, mas servir a Deus com os nossos bens certamente é bíblico. Entregar o caminho é um texto que a gente vai ler também. Entregar o caminho, que é versículo 5 do Salmo 37. Salmo 37, versículo 5. Se eu não estou enganado. Isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu vou abrir aspas aqui rapidinho. Eu não acho, não sei se tem problema isso, mas a pessoa falar um pouco, um testemunho pessoal, acho que não há problema nenhum, né? Contar rapidamente, né? Oi? Não entendi. Comedidamente, mas eu acho que é para edificação, né? 2 vezes aconteceu na minha vida de eu ficar. Eu sou muito ruim de lembrar caminho das coisas. De carro, lembrar por onde eu passei, por onde eu tenho que ir. Eu tenho esse defeito. E eu uso muito GPS por causa disso. 2 vezes na minha vida que eu lembro que eu fiquei perdido. Mas antes de existir essas coisas, GPS, uma vez foi na minha infância, e eu estava aqui pertinho de casa, mas eu estava numa rua atrás, como eu não conhecia, eu entrei em desespero, porque eu achei que não ia saber voltar para casa. E outra vez foi quando eu já estava adulto, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, eu fui fazer uma entrevista de emprego. Aí, e se eu não estou enganado também, eu fui parar depois da entrevista ali na Avenida Brasil. E eu tinha só que pegar um ônibus, tudo mais, eu sabia mais ou menos o que fazer. Só que eu não fazia ideia de onde eu estava. E foi a segunda vez que me bateu um desespero. Eu não tinha prática com isso. Hoje em dia é ridículo, né? Qualquer um sabe que é pegar qualquer ônibus e ir para casa, né? Para onde está se direcionando. E me bateu aquele desespero. Aí tem um estabelecimento que deve estar lá até hoje, né? Bem grande, né? Se eu não estou enganado, é a Avenida Brasil, tá, gente? Eu não lembro, porque faz muito tempo. Um estabelecimento enorme, uma fábrica, eu sei lá o que era. Tava escrito lá bem grande. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Quando eu olhei aquilo, eu falei, eu não quero nem saber se eu vou para casa hoje ou se eu vou morrer de fome aqui ou o carro vai me atropelar, porque se Deus está comigo. Então a minha paz excedeu o meu entendimento. A palavra fala isso, né? Que a paz de Deus excederá, não é isso? Todo entendimento. Então aquela paz, independente até de dar errado para mim, eu senti paz. Entendeu? Isso é até uma lição, né? Para nós, né? A despeito de que tudo dê errado, você tá com medo, isso tira ansiedade também. O que me interessa é estar na presença de Deus. Isso aí que me importa, eu não posso perder isso. E ver uma confirmação desse tamanho, né, em letras garrafais como eu tive, acho que é para deixar qualquer um tranquilo, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós podemos fazer muitos planos, e aí já estou partindo já quase para a conclusão, tá? Nós podemos fazer muitos planos, né? Mas alinhar-se é confiar que o conselho e o desígnio final do Senhor são os únicos que permanecem seguros. A gente pode até ter um plano ou outro, até mesmo porque Deus não quer que a gente seja robô, né? A gente pode a gente tem as nossas vontades próprias, nossos desejos. Eles não são egoístas no sentido de ser nossos desejos naturais. Os desejos egoístas realmente a gente tira fora, né? Esses não é o que eu estou falando. Não são o que eu estou falando. Mas os desejos naturais, eu quero ter uma casa, preciso ter um carro, eu preciso ter roupa, porque minha roupa está tudo rasgada, estou tudo velho, eu preciso pelo menos ter o de vestir, ter de comer, né? São desejos naturais com relação à nossa humanidade, mas não ferem em nada os desígnios de Deus. Então, esse tipo de desejo, a gente pode colocar perante a Deus, sim, mas sabendo, até, tipo assim, vamos botar um exemplo melhor agora, sonho que a gente tem um sonho de estudar, tem um sonho de tal profissão, a gente pode ter, isso não é problema, desde que seja para glorificar Deus, beleza. Mas como a gente não conhece, só Deus sabe, né?
do futuro e de como são as coisas, a gente tem que saber que esse desejo nosso pode não ser o desejo de Deus. Então a gente tem que ter certeza de que se não foi, certamente não ia ser uma... A gente estava achando que era bom, mas não era bom. Se foi um desejo que não se cumpriu nosso, a gente achou que ia ser bom, mas não era, e não estava em compasso também com algum motivo que Deus... todo o desígnio de Deus tem um propósito. De repente o nosso desígnio era despropositado. Você poderia até conseguir, mas ia perder tempo de vida nessa terra. Despropositado. Tiveram coisas que eu fiz durante a minha vida que eu achei que foi despropositado, né? Em vez de fazer teologia, eu fiz design. Porque eu tinha desejo de fazer isso. Só que o Papai do Céu permitiu, né? Que eu fizesse isso. E hoje em dia eu uso. Eu usei o que eu aprendi para a própria essa obra aqui que a gente está fazendo. Para fazer logomarca, essas coisas, logotipo, né? Alguns conceitos, essas imagenzinhas que fica de YouTube, eu estou usando. Ou seja, Deus permitiu, mas foi até eu mesmo achei que vacilei, né? Eu deveria ter feito teologia naquela época. Mas eu estou usando hoje e nada impediu de que a teologia, não tenho um nível superior nisso, né? Teologia, mas não permitiu que eu não estivesse aqui hoje falando. Não impediu, né? Que eu não estivesse aqui hoje falando, entendeu? Vamos lá. Provérbios 19. Tudo que os versículos que eu estou falando são as justificativas e os embasamentos bíblicos do que eu estou dizendo, tá? Provérbios 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. É a fundamentação do que eu disse, né? O nosso alinhamento com Deus nos dá garantia sobre o propósito de Deus. Até mesmo as lutas e imprevistos cooperam para o nosso bem. Até aquilo, como eu disse, que a gente acha que pode ter dado errado, pode nos fazer... Eu ouvi um estudo dizendo até que depressão é uma situação que a pessoa fica, né? Não sei se poderia chamar de patologia psíquica. Poderia? Transtorno psíquico, né? Ele é um transtorno que ele nos ajuda a refletir em o que nós erramos, em que nós erramos. De repente, até uma pessoa, talvez até que esteja nos ouvindo, ou algum de nós, esteja se sentindo triste, entristecido, um pouco deprimido, saber que isso aí não é um atraso na sua vida, nem na minha vida, nem de quem esteja nos assistindo. É um momento de reflexão. Todas as coisas cooperam. Vamos ler? Romanos 8, 28. Já está terminando. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando fala todas as coisas, sinceramente falando, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Se for uma coisa muito boa que aconteceu, eu acho que a pessoa nem lembra desse versículo. Tá dando tudo certo. Aí quando tá dando tudo certo, você pensa assim, todas as coisas realmente contribuem para o bem. Você poderia até pensar, mas normalmente, eu vou falar por mim, né? Normalmente a gente pensa isso quando a coisa não deu muito certo, né? A gente pensa assim, não, tudo bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Amar a Deus está aqui, ó, agrada-te do Senhor, né? Parafraseando, né? Então, quer dizer, foi o que eu disse, né? Na verdade, eu não sei se eu cheguei a falar. Até mesmo as lutas e imprevistos cooperam para o nosso bem. Ou seja, como eu disse, não são... A gente não lembra muito desse versículo quando estão acontecendo coisas boas, né? A gente lembra mais de agradecer e glorificar, né? Mas vamos lá. Partindo agora para a conclusão, para o encerramento, o resultado final do alinhamento é parar de lutar contra a maré, ou parar de... que é o sentimento que dá esse. Como Deus criou todas as coisas, o sentimento que dá na gente, humanamente falando, é que a gente está remando contra a maré, lutando contra a maré. Quando a gente está fazendo uma coisa que não está dentro do desígnio de Deus. É um momento que eu acho que cabe a reflexão da gente pensar se a gente está fazendo realmente o que era
A gente rever nossos conceitos e perguntar para Deus. Uma coisa que eu faço, eu sempre faço, antes de tomar uma decisão séria na minha vida, eu acho que muitos devem fazer isso também, quem não faz eu aconselho, é igual fez o rei Davi. Sempre perguntar para Deus se é para fazer aquilo ou não. Antes de me casar, eu perguntei para Deus. Mas tem que saber que Deus pode falar sim ou pode falar não. E tem que aceitar o não. Porque se perguntou e Deus disse não, a partir do momento que você continua fazendo, você está em desobediência. Então é uma pergunta que tem que pensar também antes de fazer. Não é verdade? Vamos lá. Amém. Desejos alinhados ao reino não geram apenas resultados temporários, mas os frutos que permanecem para a eternidade. Não só a pessoa que serve a Deus permanece para sempre, mas também os frutos dessa pessoa também. Que é desígnio de Deus, né? A palavra de Deus não voltará vazia, mas prosperará para o que foi enviada. Né? É interessante que nós analisemos na nossa vida o que está fora de esquadro, nesse sentido. O motivo hoje se resume nisso, dessa palavra de hoje. A gente analisar nas nossas vidas o que está fora de esquadro dos alinhamentos nossos com os desígnios de Deus. Não adianta malhar em ferro frio. Se a gente ficar tentando fazer coisas que a gente está sentindo que não está dando certo e continuar nisso, né? Quem sabe essa palavra não vem em bom momento para a gente refletir, né? Analisar o que está fora de esquadro e precisa ser entregue para que o desígnio de Deus se cumpra plenamente. Agora, para encerrar, o último versículo, Mateus 6, versículo 10. Mateus 6, versículo 10 é a oração do Pai Nosso. Quando a gente ora o Pai Nosso, que é uma oração que a gente deveria fazer todos os dias, Jesus entregou de presente para a gente. No versículo 10 foi dito por Jesus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A terra, a gente na terra, andar segundo os desígnios de Deus, em alinhamento em obediência a Deus, já está nos preparando para o ambiente do céu, o ambiente celestial, que é estar na presença de Jesus. Para encerrar, o maior milagre não é Deus realizar os desejos do seu coração, ou do meu, mas transformar o nosso coração até que nós desejemos exatamente o que ele deseja. Amém? E assim, encerro. Se o pastor puder trazer a oração final, agradeço a todos em nome de Jesus. Amém. Pode não. E a Deus, né? Fica aí. Amém, igreja. Júnior, coloca para a gente novamente Romanos 8, 28. Deus é maravilhoso, né? Essa semana eu meditando na palavra, ele me deu muito esse versículo. Que às vezes nós só glorificamos a Deus nas coisas boas e esquecemos quando acontece. Mas qualquer infortúnio, qualquer tribulação que venha, Deus vai estar conosco ali. Nós não estaremos sozinhos, assim como o Rafael falou. Mesmo na tribulação, papai tá cuidando da gente. Amém? Amém ou não amém? Amém. Eu vou pedir que o nosso futuro diácono faça a oração final e depois eu dou a bênção apostólica. Amém? Senhor, em nome de Jesus que nós clamamos nesse momento, que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações, que esse momento, que mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na Tua presença, fique gravado nos nossos corações como uma lembrança boa daquilo que o Senhor tem feito por nós, que além de tudo que o Senhor já tem nos dado, é deixar a Tua palavra para nós refletirmos e nos deleitarmos nela, Senhor. Que o Teu ensinamento, Senhor, é que nós tenhamos prazer na Tua presença e em Ti. E nesse dia nós, tenho certeza, nós todos aprendemos aqui. Amém. Que colocar o Senhor em primazia nas nossas vidas é a melhor coisa para nós mesmos. É a melhor coisa para o nosso coração, para curar a nossa frustração e a nossa ansiedade de tentar vivermos segundo os nossos desígnios, Senhor Deus. Mas o Senhor esclareceu aos nossos corações que o remédio, Senhor Deus, contra a frustração é estar no mesmo compasso que o Senhor, desejando a mesma coisa que o Senhor deseja, Senhor Deus, para nossas vidas. Que nós possamos ter o dom do discernimento, Senhor Deus, para percebermos o que o Senhor deseja para nós e aquilo que o Senhor também não deseja para nós,
para que nós deixemos de fazer aquilo que não convém e venhamos a fazer apenas aquilo que convém ao Senhor e obtermos prosperidade em tudo aquilo que nós fizermos na nossa vida. Agradecemos por tudo ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Por favor. Para não perder o costume, fala para a pessoa que está perto para você ver agora. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Amém ou não amém? Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém. Amém.